Tem gente que ainda acha que falar de câncer é difícil, que é um assunto pesado, distante ou até um tabu. Mas a verdade é que ele está mais presente na vida de todos nós do que imaginamos. O que muda é a forma como a gente fala sobre isso. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui Por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E no episódio de hoje vamos falar sobre algo que parece óbvio, mas que muita gente ignora: os sinais do corpo. Porque ele fala, ele avisa. E a pergunta é, será que a gente está mesmo escutando? E para essa conversa, para esclarecer essa e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio, para um bate-papo super produtivo, o Dr. Vinícius Preti, nutrólogo do IOP. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui hoje. Muito obrigado, Johnny, eu que agradeço o convite do programa. Maravilha, a gente pode começar pela pergunta que abre este programa, né? O corpo dá sinal, doutor? Realmente dá sinal quando a gente está falando de câncer? Dá, ele dá sinal sim. Johnny, a gente tem que entender assim, quando o câncer ele se instala no organismo, chega um momento que ele começa a dar sintoma. E até eu descobrir que eu estou com essa doença, ele vai estar crescendo aos poucos. Então esse sintoma do câncer é aquele sintoma que começa e vai piorando. Cada dia um pouquinho mais, ou cada semana um pouquinho mais, e cada mês um pouquinho mais. Então ele vai sempre aumentando. É diferente quando eu tenho uma gripe. Eu tenho lá uma gripe, eu tenho tosse, eu tenho febre, daqui a pouco ela está melhorando. O câncer não, ele vai piorando cada vez um pouquinho mais. Eu posso considerar então que quando esses sinais vão ficando mais latentes, é o momento então talvez eu procurar um especialista. Exatamente. Se você tem uma perda de peso que você não está fazendo dieta, você começa a sentir um cansaço cada vez maior, um pouco mais de falta de ar, uma tosse que não passa, opa, algo está errado com o teu corpo. Doutor, e existe algum tipo de sintoma que é mais silencioso? Então, a maioria dos tumores não dão sinais quando estão na fase inicial. Não. Este é o problema, não dão. Então, aí a gente tem que entrar. A gente entra numa área que é a detecção precoce. Por exemplo, mulheres precisam fazer mamografia a partir dos 40 anos. A partir dos 45 anos, a gente precisa fazer a colonoscopia ou o exame de sangue oculto das fezes para tentar pegar o câncer do intestino. E aí, antes da gente pensar em o câncer dar sinais, eu preciso ver os sinais que o meu corpo está dando para que uma doença crônica se instale, dentre elas o câncer. E esses sinais são diferentes de uma pessoa para outra, isso eu Sim. posso considerar. Aí, antes de você pensar em sintoma, que tal você pensar no teu estilo de vida? Legal. Você está fazendo atividade física? Você fuma? Você bebe com frequência? Você come mais alimentos industrializados do que alimentos naturais? Opa, isto é digamos assim, é um baita de um combustível para o câncer se formar. Porque hoje a gente sabe que 40% dos casos de câncer seriam evitados se eu me mantivesse dentro do peso normal, fizer atividade física, não fumar, beber com muito esporádico e consumir frutas, legumes e verduras ao dia. Isso reduz 40% a minha chance de ter câncer. 40% é um indicador muito grande. É muito alto, é quase metade. Então, antes da gente pensar quais os sinais, olhe para o teu estilo de vida. Isso eu acho que é o que a gente chama de prevenção. Porque quando eu falo exame, por exemplo, como a mamografia, eu estou falando de um diagnóstico precoce. Você está pegando o câncer com mais chance de cura. Mas quando eu falo de prevenção, que é prevenir, evitar que o câncer se forma, aí eu tenho outros cuidados. Perfeito. E até considerando essa questão da própria prevenção, né? Se eu estou falando de pessoas mais jovens, idosos, talvez até pensando em homens e mulheres, né? Existe algum tipo de diferenciação em relação a esses sintomas pós uma qualidade de vida melhor, por exemplo? Sim, então assim, as mulheres sempre têm que tem que pesquisar, né, os nódulos de mama, se tem que fazer mamografia, tem que fazer o exame preventivo, a consulta com o ginecologista, coletar para ver se tem alguma alteração, porque o câncer do colo uterino e até o câncer do endométrio, que é um câncer que dá dentro do útero, muitas vezes a gente pode diagnosticar com simples exame ginecológico. Então, uma consulta de rotina no ginecologista é super importante para a saúde da mulher. Homem, eu não tenho como falar de homem sem pensar na próstata, né? É o câncer mais comum dos homens, então
Que ainda é um tabu, absurdamente, né? Absurdamente. Homem tem mais resistência a procurar médico. Meu Deus, o que, que vai acontecer numa consulta? Mas eu preciso tentar fazer o diagnóstico precoce, que a chance de cura é muito maior. E pensando sobre isso, né, na nossa juventude, doutor, que momento que eu devo ir? Porque a nossa juventude nem sempre está tão apta às questões considerando qualidade de vida, né? Às vezes uma rotina muito mais puxada, um dia entre faculdade e trabalho, né? Mas que momento que eu tenho que dar uma olhadinha para esses sinais caso aconteça? Então, assim, se você começou a ter sintoma, você deve procurar um médico no momento que o sintoma apareceu. Por exemplo, comecei a tossir sangue. Opa, isso é um sinal de alguma coisa séria no teu organismo. Mas quando eu penso em detecção precoce, que é quando eu não tenho sintoma ainda, que é quando o câncer não dá sintomas, a mulher ela precisa começar a fazer mamografia a partir dos 40. O exame preventivo do colo uterino tem que ser a partir dos 25 anos de idade. Se ela já está tendo vida sexual ativa, se não é depois. Homens a partir entre 45 e 55 para começar a pesquisar câncer de próstata, depende do histórico familiar. Mas a partir dos 40 já começa a acender algumas luzes que você precisa de uma consulta de rotina. Não está no nosso roteiro, doutor, mas eu tenho que fazer uma pergunta, né? Se eu estou com dúvida relacionada a esses temas, onde que eu vou buscar essa informação? Algum lugar específico, talvez, que eu possa ir atrás desse tipo de conteúdo, de informação a respeito de câncer? Então, você tem que tomar, hoje a gente precisa tomar muito cuidado com a fonte de informação, né? Porque a gente sabe que é muito fácil, a informação tá à palma da nossa mão, mas a desinformação também tá lá. Perfeito. Então, quando você quer pesquisar alguma coisa séria que não vai te apavorar, você vai pesquisar os sites confiáveis de clínicas grandes, como o IOP, o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, Hospital AC Camargo de São Paulo. Então, a gente tem fontes confiáveis. O IOP tem um site muito bacana, porque hoje a gente tem muita desinformação na internet. E as pessoas, inclusive, já em alguns momentos já chegam até com um laudo, talvez até o diagnóstico pronto, tendo em vista, né, essa ampliação das inteligências artificiais, né? E a partir disso, doutor, eu vou procurar quem exatamente, né? Que especialista? Eu vou no clínico geral, tô com algum sintoma específico, né? Percebi que o meu corpo está dando algum sinal, né? Eu vou para onde? Vou pro clínico geral, eu vou procurar um atendimento no hospital, vou diretamente num especialista em oncologia. Para onde eu corro nesse primeiro momento? É assim, se você já tem um médico que já te conhece, eu te aconselho sempre a procurar esse médico que você já te conhece. Porque ele já sabe do teu histórico de saúde, ele já te examinou previamente, ele já sabe realmente se tem algo diferente ou não. Mas assim, tenho dúvida do que eu tenho. Quero começar a fazer meus exames preventivos. Sim, um oncologista é um excelente profissional para te auxiliar nesse caminho. Perfeito. E aí a gente abriu esse episódio falando que o doutor também é nutrólogo, né? O que Exato. é ser um nutrólogo, doutor? Então, você sabe que a nutrologia ela entrou na minha vida depois que eu já estava há alguns anos exercendo a função de cirurgião oncológico. Por quê? Porque eu notava que parte dos pacientes que chegavam para mim não conseguiam fazer o tratamento por estar desnutrido demais. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa que está errada. Ele tem um tumor, esse tumor é possível de tratar, mas o paciente não consegue porque não tem condições físicas, está muito desnutrido. Aí eu fui fazer uma pós, comecei primeiro trabalhando no ambiente hospitalar e aí eu estendi para o consultório. E hoje a maior parte dos meus atendimentos é em nutrologia voltada para paciente oncológico. E aí o leque é muito grande, porque a gente tem pacientes que perdem peso, que precisam de suporte para tolerar o tratamento. E existe uma parte de pacientes que pós-tratamento ficaram obesos. Isso pode acontecer também. Pode acontecer. Infelizmente é bem comum que a gente vê no câncer de mama. As mulheres ganham muito peso e aí elas estão em tratamento, que é um tratamento que bloqueia o hormônio, aí entra uma menopausa precoce. E eu não posso repor hormônio para essa paciente. Então, a nutrologia ela entra muito nessa área para dar suporte durante o tratamento e depois do tratamento do paciente também. E eu posso entender, então, que a nutrologia entra numa perspectiva muito integrativa, talvez, do tratamento desse paciente, é isso? Exato. Hoje não dá para a gente falar de tratamento para câncer sem você ter uma equipe, né? O médico não consegue fazer isso sozinho, então tem que ter o enfermeiro, a gente tem a nutricionista, tem assistente social, psicólogo, porque o câncer ele é uma doença complexa
E hoje a gente está tendo muito tratamento novo, os pacientes vivem mais, vivem com qualidade de vida, só que eu preciso de suporte, porque os tratamentos eles também são complexos, né? São tratamentos novos, muito complexos. E até falando sobre qualidade de vida, né? Uma pergunta que a gente tem aqui é a respeito dos suplementos, né? Acho que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso e talvez seja uma parte de um tema de muita especialidade do senhor, né? Ajuda a prevenir ou ajuda a fortalecer o corpo no momento antes e pós, talvez, um diagnóstico de câncer, né? São indicados os suplementos, doutor? Então, os suplementos, ele é uma coisa que a gente tem que olhar com muito, muito cuidado. Uhum. Como o próprio nome diz suplemento, ele está indicado quando falta algo na tua dieta. Então hoje, se você entrar numa farmácia, às vezes numa loja de suplementos, a infinidade que a gente tem é muito, muito grande. Enorme. É quase gratuita a oferta, né? Exato, e parece que se você não está tomando um suplemento, você não é daqui. Errado, você está errado, né? Parece que você não é desse mundo. Opa, tem coisa errada. Por que você não está tomando? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente já tem estudos de prevenção. Então, assim, tem alguns estudos que mostraram que quando as pessoas consomem vitaminas dos legumes, frutas e verduras, realmente previne câncer. Quando consome na forma de suplemento de vitamínico, não previne. E a gente já teve estudo, por exemplo, que a vitamina E, vendida na forma de suplemento, que ela é uma dose maior do que a gente precisa, ela pode aumentar a chance de ter câncer. Então, por exemplo, vitamina E eu uso para uma população bem específica, que são alguns pacientes com esteato e hepatite. Ponto. São só eles que têm, ou pacientes que têm problemas intestinais. Mas é uma população muito específica. E durante o tratamento, é uma dos pontos que eu mais pego com os pacientes durante o tratamento. Principalmente durante a quimioterapia. O que acontece? A quimioterapia, ela mata a célula do tumor produzindo oxidante. É como se fosse um dano controlado, é um dano esperado. E quando eu uso polivitamínicos em altas doses ou alguns antioxidantes, como a coenzima Q10, o ferro, a vitamina B12, eu atrapalho a ação da quimio. A gente tem um estudo de 2019 que ele comprovou que as pacientes com câncer de mama que usavam vitamina A, C, E, coenzima Q10, a vitamina B12 e ou ferro diariamente em doses, eu acho que é a certa, elas tiveram mais chance da doença voltar e viveram menos tempo. Então o suplemento, ele é um grande auxílio se você precisar. Quando necessário. Quando necessário. Então, eu prescrevo muito. E por indicação médica, né? E por indicação médica. Por exemplo, um suplemento que é excelente é proteína. Whey. Então, por quê? Porque durante o tratamento, o paciente precisa de uma necessidade de proteína parecida com de um atleta. Opa, é diferente. Creatina eu posso usar? Creatina agora todo mundo toma. Sim, perfeito. Posso. Isso traz benefício para o paciente com câncer, se ele estiver fazendo atividade física, mas eu tenho que saber que eu tenho que olhar como é que está o exame do rim, porque a creatina ela pode trazer problema no rim do paciente. Então, assim, suplemento eu posso usar para prevenir? Poucos realmente funcionam para prevenção, tá? Então, se você está gastando dinheiro com suplemento, com o intuito, eu vou prevenir, eu vou ter uma vida longa, sinto muito, talvez você esteja gastando dinheiro de uma maneira ineficaz. É muito mais barato e muito mais útil eu obter vitaminas, fibras, sais minerais dos alimentos in natura do que eu tomar na forma de suplemento. E era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Então é muito melhor eu olhar para aquilo que é natural ao invés de algo mais processado que não deixa de ser processado, né? Exatamente. Então a gente sabe que o consumo de alimentos ultraprocessados, ele aumenta a chance de eu ficar obeso e hoje a obesidade é a segunda causa de câncer no mundo. Acredita-se que entre 10 e 15 anos ela seja a primeira, porque a primeira ainda é o cigarro. Proporcionalmente, a população está fumando menos, conhecendo os males que o cigarro traz, mas a obesidade é algo que só vem aumentando, e hoje a gente tem 13 tipos de câncer que a gente sabe que são causados pela obesidade, que tem associação direta, como, por exemplo, o câncer do intestino grosso. A gente sabe que a obesidade é um dos fatores de risco. E acaba cometendo mais homens, mulheres, ou é indistinto? O câncer do intestino pega um pouco mais de homens, mas a obesidade, infelizmente, ela é mais frequente nas mulheres. E aí, câncer de mama, que dá na pós-menopausa, depois que as mulheres
entraram na menopausa, também é uma causa do câncer de mama. Então, a obesidade é uma coisa que a gente precisa combater. A gente precisa entender que ela é uma doença e a gente precisa combater ela. Doutor, a gente, para ampliar um pouco mais essa nossa conversa, né, algumas alternativas, inclusive, que podem, algumas pessoas falam, inclusive, que ajudam. E aí é uma pergunta que eu faço ao senhor, né? Soroterapia, né? Primeiro, o que é a soroterapia? Então, a soroterapia ela é uma grande moda onde são injetados geralmente vitaminas, né? A maioria da soroterapia são vitaminas, alguns antioxidantes. O que acontece? Quando eu injeto alguma coisa endovenosa, o corpo vai absorver. Ele vai absorver, não tem como. Mas a grande questão é, você precisa daquilo? Né? Então, assim, vitamina, ela só está indicada se você realmente tem uma deficiência. E deficiência de vitamina a gente tem. Quem tem problema intestinal, quem já tirou grandes partes do intestino, quem fez cirurgia bariátrica. Mas sempre que eu vou repor vitamina, eu preciso entender, opa, será que eu não consigo fazer com que o meu intestino absorva? Se aí o meu intestino tiver um problema de absorção, aí que eu vou pensar no injetável. O injetável, ele tem que ser, digamos, a minha última opção, tá? Perfeito. E acaba sendo mesmo um complemento para tratamentos, né? Mas não é uma questão assim geral, né? Tem que ter uma prescrição médica. Acho que é importante falar sobre isso. Não é rotina, né? A gente acaba, por exemplo, pacientes que estão em tratamento, eles acabam muitas vezes usando muitos medicamentos na forma de comprimidos. Medicamento para dor, medicamento para enjoo. E eu acabo, às vezes, vamos suplementar ferro. Às vezes é mais fácil eu suplementar ferro endovenoso para esse paciente do que adicionar mais um comprimido no dia a dia dele. Uma questão de método, então. Exatamente. Então, tem suplementos que sim, eu posso fazer de forma injetável. Por exemplo, o paciente não tem mais o estômago. A vitamina B12, se for engolida em comprimido, ele não vai absorver. Perfeito. Então, eu tenho que individualizar, eu tenho que saber o que eu estou prescrevendo e para quem eu estou prescrevendo. Perfeito. E a gente já falou então de soroterapia, vamos para uma segunda pergunta que é sobre a ozonioterapia no tratamento oncológico. Doutor, é um mito ou é uma possibilidade? A ozonioterapia e outras terapias são mito para a cura do câncer, tá? Infelizmente, hoje a gente está vivendo um mundo, Johnny, que as pessoas querem oferecer tecnologias que foram criadas para outra coisa, para todas as doenças e prometendo cura. Então, assim, a ozonioterapia, a gente não tem nenhuma evidência que para câncer ela funcione. E as pessoas vendem esses tratamentos, vendem caro. Faz um placebo. Quase um placebo. E às vezes, só que o problema é que muitas vezes ela pode fazer mal. Por exemplo, a ozonioterapia que o pessoal mais difunde para paciente com câncer e que eu vejo as pessoas gastarem bastante é a ozonioterapia intrarretal. Então a gente precisa colocar uma sonda no intestino do paciente para oferecer ozônio. Isso pode causar dano para ele. Então, assim, aí a gente tem uma infinidade. Se eu fosse falar tudo que eu já vi no consultório, que já ofereceram para paciente prometendo que ia curar o câncer, o podcast iria até amanhã. Levaríamos aí o quê? Alguns dias para poder explorar ao máximo esse assunto. Infelizmente, né? A gente tem muita gente mal intencionada. Pois é. Bom, a gente falou um pouco a respeito desse assunto que eu vou trazer aqui agora, em perguntas anteriores, mas eu acho que vale a pena que a gente reforçar a respeito da obesidade e do sedentarismo, né? Que são consideradas, talvez, têm relação, na realidade, com o câncer. Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Realmente, obesidade e sedentarismo está realmente associado ao aumento de risco para a variação dos tipos de câncer, principalmente agora numa sociedade que é uma sociedade que corre muito, sempre atrasada, sempre tendo que se alimentar, às vezes, fora de casa, enfim, doutor, como a gente pode explorar esse assunto a respeito desses dois temas que são tão importantes? Sim, então, tanto a obesidade quanto o sedentarismo, eles já são identificados como fatores de risco para câncer, tá? Nós temos 13 tipos de câncer que já estão associados à obesidade. Mama na pós-menopausa, câncer do endométrio, que é o câncer do útero, o câncer do intestino, o câncer da boca do estômago, que a gente chama de tumor da cárdia, o adenocarcinoma do esôfago, tumor de tireoide. Então, a gente tem um número considerável de tumores associados à obesidade. E o sedentarismo também. Uma porque o sedentarismo leva à obesidade. O que acontece? O organismo de quem é obeso, ele é um organismo mais inflamado. Eu libero substâncias diariamente na minha corrente sanguínea e essa substância, ela altera um pouco o meu sistema imunológico. Por quê? Como é que eu tenho um câncer?
O câncer ele surge de uma única célula que se multiplicou errado. Uhum. O meu sistema imunológico, ele tem a capacidade de reconhecer que essa célula é errada e ele vai lá e mata essa célula. Quando eu tenho fatores agressores, como cigarro, obesidade, primeiro, eles aumentam a chance da célula se multiplicar de maneira errada. Acaba danificando talvez o Danifica, corpo, é isso? exatamente. Ele danifica essa célula, só que ele também atrapalha a minha resposta imunológica para ir lá e matar essa célula. Tendo Tá? em vista a carga que ele está recebendo, talvez de um corpo estranho, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu preciso muito me preocupar hoje com a obesidade, porque, por exemplo, eu pego homens, câncer mais comum é próstata. O segundo, até 2022, era pulmão, por causa do cigarro. Em 2022, e o terceiro era intestino. Trocou. O intestino pulou para segundo e o pulmão caiu para terceiro. Por que o intestino subiu para segundo? Porque a gente está mais obeso. E a população está fumando menos. Nós fumamos menos hoje. Se a gente pegar a década de 80, 35% dos brasileiros fumavam. Hoje é menos de 10%. É um dos melhores índices do mundo. É o índice de tabagismo no Brasil. Considerável, né? É bem considerável, mas a obesidade não. Hoje, se a gente for considerar sobrepeso e obesidade, a gente está ultrapassando 60%. E essa questão da obesidade, doutor, é só alimentação? Basicamente. Então, assim, muita gente fala, não, se eu fizer exercício eu vou emagrecer. Não. A gente só consegue... Não tá ligado diretamente. Não. Eu só consigo emagrecer quando eu como menos calorias do que eu preciso. Lógico, não é tão simples assim. Isso depende do tipo de alimento, da distribuição, da individualidade. Mas é assim, a obesidade ela surgiu porque a gente está consumindo muito mais alimentos processados, muito mais alimentos industrializados. Eu lembro muito bem, na década de 80, quando eu era criança, uma garrafa de refrigerante de 1 litro dava para a família toda, meus pais e meus dois irmãos, né? E sobrava. Tanto que a empresa mais famosa de refrigerante, ela tinha uma tampinha que você fechava a garrafa de vidro. Por quê? Porque ninguém tomava 1 litro de refrigerante numa refeição. Hoje, se você for em qualquer fast food, tem o copo de 1 litro individual. Né? Então, esse consumo exagerado de produtos ultraprocessados, industrializados, ele guarda uma relação direta com a obesidade. E para a gente finalizar esse episódio, doutor, e já gostaria que o senhor também passasse uma mensagem, acho que talvez 2 perguntas. A primeira é a respeito da atividade física, se a gente pode pensar enquanto prevenção em qualidade de vida, e de que maneira isso também vai afetar, né, inclusive os próprios pacientes, né, com obesidade e sedentarismo. E depois eu gostaria que o senhor falasse a respeito de como que a gente recebe esse nosso paciente, né? Esse esclarecimento é dado para ele no momento que ele tem uma consulta com o nutrólogo dentro do IOP? Então, a atividade física, ela já é provada que a gente consegue prevenir. Então, assim, mas quanto que eu tenho que fazer de atividade física? A gente considera ideal 150 minutos de atividade moderada. Você procurar na internet, está lá. Mas o que é isso? Então, atividade moderada é uma atividade que a gente tem que calcular pelo teu batimento com a VO2. Para ficar mais fácil, 150 minutos. São 5 vezes de meia hora, tá? Ou 3 vezes na semana de 1 hora. Atividade moderada é aquela que você imagina assim, você está fazendo atividade física, você consegue falar, mas você não consegue cantar. Pronto, isso é uma atividade moderada. Ou 75 minutos de atividade muito intensa. Atividade intensa é aquela que se você tentar falar, você não vai conseguir, tá? Então, isso é uma quantidade de exercício que a gente faz para prevenção de câncer. O paciente que está em tratamento para câncer, se possível, ele deve fazer atividade física. Foi publicado em junho desse ano um estudo fantástico que mostrou que os pacientes que trataram tumor de intestino, que fizeram cirurgia e quimioterapia, e que fizeram exercício pelo período de 3 anos, eles tiveram menor chance de morrer e teve menor chance da doença voltar. Então, assim, a gente não resta agora a menor sombra de dúvida que exercício físico, ele previne, mas ele também diminui a chance do câncer voltar e aumenta a chance de viver mais para quem já teve câncer. Então temos que nos movimentar. De alguma forma temos que fazer isso. Exatamente. E assim, o sintoma mais comum durante o tratamento para câncer é um sintoma chamado astenia. Astenia é um cansaço desproporcional que você está fazendo. Você andou uma quadra, parece que você correu a São Silvestre. 99% dos pacientes vão ter esse sintoma.
A medida mais eficaz para eu tratar esse sintoma é o exercício físico. Indiferente do tipo de câncer, doutor? Indiferente do tipo de câncer, por mais controverso que pareça, né? Veja, eu tô cansado, eu vou descansar. Não, eu tô cansado, eu vou me movimentar. Lógico, não é a mesma intensidade para todo mundo, porque o exercício, se ele for exaustivo demais, eu também posso interferir em imunidade. Então, não é o que eu quero no momento do paciente em tratamento. Então, às vezes, um exercício de 10, 15 minutos, dependendo do estado do paciente, já vai ser suficiente para aquele paciente. Mas eu estimulo todos os pacientes a fazer atividade física. Eu já tive vários pacientes que nunca tinham feito atividade física na vida e que começaram a fazer. Eu tenho um senhor de 83 anos que, inclusive, começou a brigar com o personal dele porque o personal não queria aumentar o peso. Um excelente exemplo, então. Exatamente. Doutor, então, e no IOP, né? Os nossos pacientes conseguem acessar essa informação sempre em consulta? A gente consegue trazer esses esclarecimentos que são tão pertinentes e importantes durante essa jornada de tratamento? Sim, tanto eu quanto as nutricionistas, a gente sempre orienta da importância do consumo adequado de proteínas, de não cair na modinha de suplemento, porque inclusive pode atrapalhar, e a prática de atividade física, ela é essencial para a gente ter uma qualidade de vida melhor, favorece a resposta ao tratamento, pode reduzir sintomas, efeitos colaterais da quimioterapia. Por exemplo, a yoga, ela reduz a náusea induzida pela quimio. Opa, se eu tô com menos vontade de vomitar, talvez eu não precise usar tanto medicamento. Então, o exercício físico é só benefício. Bacana, doutor. E a sua mensagem final, né, para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento? O que o senhor falaria para nós enquanto médico oncologista e também nutrólogo? Gente, o que eu falaria para vocês é o seguinte: quer prevenir câncer e outras doenças crônicas? Movimente-se, faça exercício físico. Exercício físico tem que ser um que seja fácil na tua rotina, ou perto do teu trabalho, ou perto da tua casa, um exercício que você goste. Mantenha-se no peso ideal, não fume, beber muito, muito de vez em quando. Esse negócio de uma taça por vinho todo dia, não. Mais do que 2 taças por vinho por semana aumenta a chance de câncer. Consuma a maior quantidade de produtos naturais, descasque mais e desembrulhe menos. Isso é extremamente importante. E comece a fazer exames preventivos, exames de detecção precoce, de acordo com a orientação do teu médico. Um assunto super importante, né, doutor? Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Johnny. Bom, a gente costuma dizer que informação também é cuidado. E perceber os sinais que o corpo dá, mesmo os mais sutis, pode ser um dos caminhos mais importantes para agir na hora certa. Se esse episódio te fez pensar em algo que você tem sentido ou lembrou alguém que possa beneficiar deste conteúdo, compartilhe. Falar sobre saúde também é um ato de carinho. Acompanhe-o aqui por você na sua plataforma preferida e também nas nossas redes sociais. A cada episódio, a gente te convida a enxergar o cuidado de um jeito mais humano, acessível e acolhedor. E não esqueça de deixar a sua curtida neste conteúdo. Isso ajuda outras pessoas também a verem o nosso material. A gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, o cuidado começa com a informação e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!